vive e trabalha nos Estados Unidos. Eu tive o prazer de encontrar com a professora Karen por intermédio da professora Maria Itaíra Padilha, aqui do Brasil, né? Professora Maria Itaíra é da Universidade Federal de Santa Catarina, e por conta do estudo do tema enfermagem em práticas avançadas, eu fui apresentada à professora Karen, então, por ela. A gente tem já uma produção conjunta, e é uma satisfação muito grande ter a professora conosco hoje, porque desse histórico, né, que temos de trabalho conjunto, temos aí um futuro, né, de desenvolvimento, de atividades, e podermos estar juntos no trabalho aqui da disciplina, falando, né, sobre as políticas de saúde dos Estados Unidos, né? Isso nos ajuda a compreender melhor outras realidades, né? A professora Karen, tão gentil, vai fazer a apresentação em português para a gente, né? Vai contar um pouco dela, do que ela faz, do que ela gosta. É claro que vocês já tiveram um pouquinho do seu perfil apresentado no convite para essa atividade, mas é sempre bom a gente ouvir, né, da pessoa os seus interesses, né, no que é que ela trabalha, o que é que ela pesquisa. E como ela fala, né, vai explicar para a gente em português, né, claro que, se necessário, com um pouco de inglês, a gente vai ajudando, né, no entendimento, né, para que todos nós possamos ter uma manhã muito produtiva juntos aqui. Professora Karen é professora, então, da Universidade de Hartford, em Connecticut, nos Estados Unidos. Karen, por favor, conte para os nossos estudantes um pouco sobre você. Antes de começar, né, sobre o tema da nossa aula, sobre a sua carreira, sobre onde você vive, né, como é viver aí, para que eles conheçam um pouco da sua realidade também. Ok? Sim, eu espero. Ok. Bom dia a todos, bom dia a todas. Estou muito feliz para estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite da professora Beatrice. Espero que possamos ter uma discussão profunda sobre o assunto de hoje, é que possamos aprender uns com os outros. Vocês todos aqui com nós hoje, estou muito feliz. Eu sou professora de enfermagem à Universidade de Hartford, não Harvard, mas Hartford, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, na faculdade de enfermagem. Ensino estudantes de mestrado especializada em saúde pública. Bem, todos ali. Faço pesquisa sobre tema de saúde pública, de pesquisa crítica. Fiz uma pesquisa em Natália, alguns anos atrás,
e falou italiano muito bem, mas falou português somente pouco, e um pequeno. Vabbè. Agora, começo com o nosso assunto de hoje. Hoje falamos de ecco, um olhar crítico sobre o sistema de saúde nos EUA, a critical look at the healthcare system in the United States. Nosso tema de hoje é aqui. Começamos com essa primeira slide, com explicação do sistema de saúde nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um dos países, como sabemos, industrializado com melhor classificação econômica. Gastamos mais com saúde do que qualquer outro país. Os médicos americanos ganham país. No entanto, os resultados do sistema de saúde americano não são muito bons. Não pode fornecer serviços de saúde a toda a sua população. Está abaixo de maioria dos países industrializados em resultados de saúde, de acordo com a OMS, da World Health Organization. Mas por que existe essa contradição? Quais são os eventos históricos e políticos que sustentam essa realidade? Beatriz, Professor Beatriz, do you hear me? Can you hear me? Yes, very well. Desculpa, mas eu não dimentiquei. Preciso continuar aqui. Financiamento de saúde nos EUA. A compreender as finanças dos cuidados de saúde é essencial para compreender o sistema. A evolução das finanças americanas de saúde é única. O caminho é mudado pela história, pela cultura e, sobretudo, pela economia política. Historicamente, os americanos iam ao consultório médico e pagavam uma taxa. Se chama essa taxa pelo serviço. Esse costume de pagamento por serviço torna-se a norma. No início do século XX, 100 anos atrás, eram baratos. Médicos e hospitais ejetavam pequenas quantias em dinheiro como pagamento. Não? Tudo bem? Yes, ok. Como os americanos pagam pelos cuidados de saúde? No início do século XX, os Estados Unidos tiveram um movimento socialista com tendência para uma democracia social, particularmente com sindicatos fortes e uma classe trabalhadora forte. Os líderes da indústria e seus apoiadores montam uma campanha implacável contra este movimento socialista. Eles conseguiram esmagá-lo violentamente e indiretamente, ao mesmo tempo, bloqueando as tentativas de um seguro nacional de saúde. Durante a Grande Depressão, as pessoas não tinham dinheiro para pagar as contas. Em vez de sistema de saúde universal, que não foi aprovado na legislação, companhias de seguro-saúde
criaram planos de saúde. Na época, os planos de saúde eram tão baratos. É importante ressaltar que os empregadores começaram a oferecer planos de saúde quase gratuitos para seus funcionários como um benefício do emprego. Esses planos de saúde patrocinados pelo empregador existiram por muitas décadas e ainda hoje aqui nos Estados Unidos, ainda hoje existe esses planos de saúde patrocinados pelo empregador. Torna-se um modo de vida e uma expectativa do trabalhador americano. Isso foi possível porque o custo dos planos era baixo. Todos se acostumaram com essa ideologia e a ter seus custos de saúde pagos a eles como um benefício do emprego. As coisas mudaram por volta de 1975, quando o custo aumentou. Tudo bem. A lógica... Obrigada. O lógico para programas de saúde baseados no empregador que tiveram tanto sucesso que poucos grupos viram a necessidade de um sistema de saúde universal. Os médicos clínicos gerais, general practitioners, eram capazes de atender a necessidade da população. A situação começou a se desintegrar quando o custo aumentou após o ano de 1975. Depois, os custos aumentaram drasticamente e hoje ainda estão aumentando. Os americanos ainda obtêm seguro-saúde por meio de seus empregadores. Agora, os empregadores repassam os custos, de modo que seus funcionários são obrigados a pagar percentagens cada vez maiores do custo. Em resposta aos aumentos dramáticos, o governo americano institui medidas de política para reduzir o custo. No entanto, a situação já era tão caótica que os métodos de contenção não foram capazes de diminuir o custo do atendimento. Desde o ano de 2000, mais ou menos, a estratégia é que os planos de saúde forneçam menos serviços para economizar dinheiro, enquanto aumentam continuamente o custo das apólices. As tentativas de redução de custo não tiveram sucesso. Na verdade, essas tentativas criaram confusão na rede de atendimento. Literalmente, milhares de diversos planos de saúde foram criados. A maioria deles com um custo caro e oferecendo menos serviço por ano. Isso confundiu os americanos com a incapacidade de discernir os benefícios e o custo real de um plano em detrimento de outro. Hoje existe uma infinidade de planos de saúde, muitos deles com um alto custo e menos cobertura existente de fato a cada ano na forma de benefício de saúde. O custo de planos de saúde aumenta a cada ano, chega a um aumento de 100% ao ano. Os trabalhadores ainda desejam o benefício de empregador do seguro-saúde de baixo custo, porque ele faz
parte do sistema de expectativa americano sobre como o seguro-saúde é fornecido. Mas esses dias acabaram. Infelizmente, os EUA agora têm uma das organizações de serviço de saúde mais complicadas e complexas do mundo. Como tal, um dos seus princípios objetivos é obter lucro e não é fornecer os melhores cuidados de saúde. Na verdade, a negação de reembolso pelo serviço de saúde, mesmo para aqueles que pagam por planos de seguro-saúde, é a marca registrada do setor de seguro-saúde americano hoje. Bah, um pouco longo. Em 1965, o presidente Lyndon B. Johnson promulgou a legislação de Medicare e Medicaid, que cobre aqueles com mais de 65 anos de idade e aqueles na categoria de renda extremamente baixo. Em 2010, o presidente Obama promulgou a Lei de Proteção ao Paciente e Assistência Acessível, também chamado de Obamacare, o Affordable Care Act de Obama, ou Obamacare, se chama. Obama foi forçado, infelizmente, a remover elementos de universidade e atenção integral que destituem o projeto de lei de sua vitalidade. Todas as menções aos cuidados de saúde para todos foram removidas. Dessa forma, o projeto de lei foi aprovado. Mas quais são os benefícios desta lei? O Affordable Care Act de Obama proporcionou acesso aos cuidados de saúde a milhões de americanos que não os tinham antes da lei. Proíba as companhias de seguro de saúde de negar cobertura às pessoas com doenças pré-existentes, que era famoso antes para as companhias de seguro de negar cobertura às pessoas com doenças pré-existentes. No entanto, muitos milhões de americanos ainda permanecem sem nenhuma cobertura. Nenhum plano importante essa, nenhum plano comparável ao SUS no Brasil já existiu nos Estados Unidos. Desde 2010, várias tentativas foram feitas para desmantelar o Obamacare. Desmantelar a lei é uma tentativa de dar o máximo de poder às companhias de seguro de saúde e cooperação na área de saúde. Mas por que o sistema de saúde nos Estados Unidos é baseado em um modo pro-negócios, pro-business? Pro-business is a pure business model. A mensagem ideológica é simples, muito simples. Todas as formas de negociação são boas e patrióticas para a América. Conexo para formas de negócio e ideologia patrióticas para a América. Capitalismo e negócios representam progresso, sucesso e modernização. Juntamente com os valores fundamentais de individualismo, privacidade e competição, os valores americanos majormente. Essa ideologia moldou e continua a moldar os americanos em um grupo leal que se considera patriota e o melhor do mundo.
o melhor do mundo é um slogan muito usado por décadas nos Estados Unidos. Essas ideias fazem parte dos princípios hegemônicos da sociedade americana. Essa posição ideológica, hegemonia cultural de Antonio Gramsci, está fortemente enraizada na sociedade americana. A ligação ideológica entre negócios e patriotismo é difundida em todos os aspectos da cultura e da sociedade, incluindo os cuidados de saúde, infelizmente. Por exemplo, a ideia de que grandes corporações e pequenas empresas privadas familiares são a mesma coisa é uma forma de manipulação da cultura da sociedade americana. É um exemplo de como as crenças, percepções e valores dos detentores do poder são aceitos como norma. Por isso, é a cultural hegemony of Antonio Gramsci, a hegemonia cultural. Falamos ótimo de socialismo. O socialismo foi e continua a ser denegrido como mau e até perigoso. É anti-americano, anti-moderno e antipatriótico. O argumento mais convincente contra o sistema de saúde universal, tipo SUS, é que ele é socialista. Esta é a razão pela qual muitos americanos temem muito a ideia de um plano universal de saúde. O argumento de que a saúde universal é socialista foi eficaz em bloquear a legislação na década de 1920, semana atrás, e ainda é eficaz a bloquear a legislação para a saúde universal na década de 2020, agora. Qual é a situação hoje? A assistência médica nos Estados Unidos é extremamente complicada, com milhares de planos diferentes. Esses planos crescem como cogumelos depois da chuva. Alguns dos planos são excelentes e caros. Empregadores em locais de elite pagam por planos de seguro-saúde excelentes para seus funcionários. Esses tipos de planos cobram apenas uma pequena percentagem de a população americana. Muitos dos planos disponíveis para os americanos hoje são de qualidade média ou baixa. Isso significa que eles cobram apenas o mínimo do serviço de saúde e são caros. Todos os anos, começando no 1º de janeiro, as famílias devem pagar um valor de franquia, it's a deductible, antes de quaisquer serviços de saúde sejam cobertos. Muitos americanos compram esses planos porque são os únicos disponíveis para eles. Conexo com os postos de trabalho. Os americanos, às vezes, mudam de emprego para ter acesso a um plano de saúde melhor ou mantêm um emprego no qual não gostam por causa do bom plano de saúde. Evitar lembrar que o SUS estilo brasileiro não existe. Os americanos não têm cobertura básica, não existe de saúde patrocinado pelo governo. Apenas os idosos e os extremamente pobres têm acesso a um plano de saúde do tipo SUS
patrocinado pelo governo. Recentemente, pessoas com deficiência foram adicionadas à lista de pessoas que podiam ter acesso a cuidados de saúde patrocinados pelo governo. Fortunadamente, falamos de the role of the primary care in the system, o papel da atenção primária no sistema. Existem várias definições de APS, atenção primária no sistema Primary Healthcare. Eu gosto de definição da Organização Mundial de Saúde. Leio em inglês, não, leio em português. A APS é uma abordagem de saúde para toda a sociedade que visa maximizar o nível e a distribuição da saúde e do bem-estar por meio de 3 componentes. 1. Atenção primária e funções essenciais de saúde pública como o núcleo do serviço de saúde integrados. Número 2, política e ação multissetorial. E 3, as pessoas e comunidades com poder. Leo também em inglês. Primary healthcare is a society-wide approach to health that seeks to maximize the level and distribution of health and well-being through 3 components: primary care and essential public health functions as the core of integrated health services. 2, multi-sectorial policy and action. And 3, empowered people and communities. And this is from the World Health Organization. Os cuidados primários de saúde nos Estados Unidos são mínimos. Primeiro de todos, isso é importante a saber. O foco ainda é o cuidado com cuidado como doença. Alguns cuidados primários existem, mas são fragmentados. A fragmentação está ligada ao sistema, infelizmente. Número 1, falta que temos aqui em América. Número 1, falta de integração dentro da rede de saúde. Número 2, serviços separados que não oferecem uma gama de serviços necessários. Todos existem separadamente e se comunicam com dificuldade. Número 3, serviços que não continuam com o tempo, mesmo que o paciente precise deles. Número 4, serviços que usam plataformas diferentes, eletrônicas e manuais, que não são integradas e não se comunicam. A prevenção está se tornando a foco de bons planos de seguro de saúde. Para ficar claro, o objetivo é diminuir custos. Às vezes, isso reduz custo e também beneficia os pacientes. Essas iniciativas de prevenção estão nos melhores planos de saúde. Existem, mas somente na melhores planos de saúde. Para explicar como os profissionais de saúde desenvolvem seu papel para cumprir os princípios de atenção primária, falamos da enfermagem. A enfermagem em saúde pública, somente enfermeiros no campo de saúde pública nos Estados Unidos têm uma forte conexão com os princípios da atenção primária à saúde, mas somos poucos em número. Os EUA não têm um plano organizado de saúde para todos. Não existe.
Não existe um plano organizado de saúde para todos. A grande percentagem de médicos torna-se especialistas, especialmente estes anos, para 20 anos. O número de médicos de atenção primária está diminuindo muito. Por quê? A atenção primária é um trabalho árduo, com muitas horas de trabalho e poucos incentivos monetários. Os enfermeiros estão se tornando enfermeiros de prática avançada, nurse practitioners. Por quê? Para substituir os médicos de atenção primária. No entanto, o movimento de enfermagem de prática avançada não está conectado ao movimento de atenção primária à saúde. A maioria de enfermeiros de prática avançada trabalharam para empresas de saúde e cooperação de saúde. Uma percentagem desses enfermeiros de prática avançada trabalharam para grupos de Estado estatual. Para agora, essa apresentação é terminada. Espero que possamos fazer uma discussão também agora. Para mim, uma das melhores maneiras de aprendermos uns sobre os outros é aprender sobre o sistema de saúde. Como enfermeira, posso dizer que agradecer seu tempo e paciência comigo hoje, com meu português ruim. Obrigada. Karen, you received some greetings for your Portuguese in our page from the students. They are saying your Portuguese is good. Obrigada. Essa é uma lista corte de referências. Posso mandar mais referências para vocês, eventualmente. Okay. Certo. Elas ficam também disponíveis na apresentação no YouTube, e aí eles podem também procurar por elas para ler o material, caso tenham interesse. Já temos perguntas aqui, Karen, para você responder. Ó. Então, a primeira dela é sobre se e como os planos de saúde que têm, né, prevenção de doenças e promoção da saúde desenvolvem essa função. Você falou que alguns planos mais caros, né, fazem prevenção das doenças, claro, com o objetivo de obter lucro, porque se você previne, gasta menos tratando essas doenças depois. Então, a pergunta é, quando eles atuam, né, isso envolve tecnologias mais caras? Would you like I repeat in English the question? Sim, por favor. Yes. The health insurances act in prevention from diseases and promotion for health, and if they do this, it involves more expensive technologies in these two functions, prevention for diseases and promotion for health? Let me see. If you like to explain in English, I can after. Os planos de saúde atuam a prevenção de doenças e promoção de isso costuma envolver tecnologias mais caras. Sorry, I didn't understand the question. Can you ask me again in English? Sorry. Yes. Do health plans in the USA work on disease prevention and health promotion? And
if they do this, they usually involve more expensive technologies. For example, if you have a suspicion of breast cancer, these plans to prevent this used to cover mammographies, for example, ultrasonographies. These are technologies a little more expensive. It is a reality. They really do this. The ones who has, of course, actions in prevention. Ok, entendo. Existe talmente coisas muitas diferentes, com muitas regras diferentes, que é quase impossível a saber qual planos de saúde cobre isso ou não. E também, cada ano, muda as regras. Somente os planos de alta qualidade cobrem todas. Mas como sabemos, esses planos são poucos planos de essa qualidade. Entendi. Perfeitamente. A fim de dias para os americanos, é quase impossível a saber se um plano de saúde cobre coisas. Para mamografia, existe uma lei que para Estado ou lei nacional, não me lembro se é lei de Connecticut somente ou lei nacional, que diz que mamografia devem pagar para mamografia para todas as mulheres sobre a determined age. Não, 50, me parece. 50 anos. Somente porque muitas mulheres morrem de cancro de breast cancer. Ok. Outras coisas compram os planos. Não existe uma coisa universal. Essa é grande tragédia para mim, para nós enfermeiros. E também médicos. É uma característica que nós temos que considerar também é que os Estados Unidos não têm uma regra geral para o país. Cada estado tem as suas próprias regras para tudo, inclusive para os serviços de saúde. Okay, you understand? Or Sim. Yes, okay. We have more questions. Wait a minute. How is the regulation of health plans, health insurance in the US? Are there strict rules for opening new plans? Não. Existem algumas regras para as novos planos de saúde de asseguração privados, mas estamos na América, na USA. Capitalismo é nosso sistema
de medicina de saúde é baseado sul capitalismo. Infelizmente, é così. É isso. Isso. I don't know if I could also explain in English, but the American people are very tied. You know, it's not a good position for the American people to be in at this point, because the choices are very few. Io insegno all'Università di Hartford e io posso, se io preciso di essa plano di saúde per me e mia famiglia, e io non tenho escolha. No, I don't have a choice. Io escolho esse plano de saúde que minha universidade fez contrato com esse plano de saúde. E cada ano muda muda as regras e muda os custos para nós empregadores. Karen, the university offers this plan for you, but you need to pay for this. There are a discount in your salary for the plan. How it is? No, nós pagamos números de dólares a cada mês para esse plano. It's a discount in your salary monthly to pay the plan. Sim. Então, everywhere. Not only para todas. Assim funciona. Mas do you know in percentage how it is? How is the percentage for your employee pay and for you as a worker? For example, 10% for you and 9% for the company, no? Anos atrás era così. Existeva era isso. Era isso. Que as universidades ou as postos de trabalho pagava 80 ou 90% de custos. E nós trabalhadores pagavam menos, 10% ou 20%. Mas agora não. Agora it's the inverse. Nós pagamos não 90%, mas muitos melhor, mas muito custo. Much more. We pay much more than years ago. Anos atrás era quase grátis per nós funcionários. Não somente na Universidade de Hartford, mas para todos. Todo mundo nos Estados Unidos. Mas every workplace. Todos os lugares? All the companies. Todas as companhias. Todas as companhias they make. Fazem essa contratos com planos de saúde cada ano. Não é uma boa posição para eles,
porque ogni anno precisam a negociar um custo de menos, um custo igual de ano precedente. Mas como os custos da saúde aqui na América aumentam, aumentam a cada ano, é impossível, o custo é impossível, incrível. Okay, and about this, because do you have different kind of job contracts to know in the number of hours? The companies are obeyed to offer health insurance for their employees for each kind of contracts. If you have a worker for less time hours during the week, it is necessary to offer a plan. Explain about this for the students so they understand how this worker relation functions in the US. É mais complicado, porque as funcionários de meio período, half-time, part-time employees, funcionários de meio período, não têm acesso a plano de saúde. É para isto que Obama foi a Obamacare, porque agora existe um plano de saúde de nível baixo, de qualidade baixo, mas esses funcionários de meio período fazem, é possível para eles de comprar esses tipos de cobertura de saúde, para a saúde. Mas as empresas não são obrigadas a oferecer. Mas não são per nada obrigadas pela lei, não são obrigadas. Não. E para qual tipo de trabalhador elas precisam pagar? For what kind of workers the companies are obeyed to offer a health insurance by the law? Any kind? None. There's no law that requires, this is important, I should have said it. There is no law that requires companies to offer a health plan to their workers. They offer as an attractive to captive workers? They offer as an attractive to keep the workers? No, they offer it because it is a custom, it's a tradition. And if they don't offer it, it looks bad for them. But not to get more, well, maybe the better companies to get, the better companies, the high companies who employ the elite, they offered good plans. Very expensive plans, and some of them still offer as a benefit of employment, they will pay for a larger percentage of the health plan, but that's tiny. These are large corporations, and not all their workers, just the high-level workers. Os funcionários de baixo nível, no, they don't. They'll get an inferior plan. Can you translate that? Yes. Então, a professora Karen estava explicando que nenhuma empresa é obrigada pela legislação americana a oferecer um seguro de saúde para os seus trabalhadores.
Hoje em dia, segue sendo oferecido como uma tradição, até porque se a empresa não oferecer, ela não vai ser bem vista, né, no mercado, isso não é bom para a imagem da empresa num país capitalista. Somente aquelas, assim, top, né, empresas grandes, muito boas, que pagam como uma contrapartida para manter bons trabalhadores, e aí então pagam excelentes planos, mas só para aqueles que estão no topo, né, do serviço, não para os trabalhadores comuns, para os trabalhadores regulares, né, aqueles que estão, os CEOs, né, aqueles que estão lá no topo da carreira. Para essas companhias têm então excelentes planos de saúde, mas as empresas não são obrigadas, né, a pagar. Karen, another question about this, the companies who pays by this kind of insurances receive some discount in taxes by the government in funds that they need to pay or not? The pay to insurance is not a benefit from diminished costs to pay to the government. Could you, I think no, but if you repeat it, I will be sure to answer correctly. Okay, the companies who pays by the insurance for the workers will receive some discounts in taxes that need to pay to the government? Do the companies receive a discount, or do the workers receive a discount? The companies who pays the health insurance for the workers, they receive some discounts in the taxes that they need to pay to the state or federal government? I don't know. No, so I don't know. I don't know the answer to that. I don't think so. Okay. But maybe they do. They don't tell us. Okay. It's not something that's well known. Yeah. Okay. Then our students are asking you, how is the needy population defined for have the access to the government's plans as Medicare and Medicaid? There are rules for this? Yes. How established the necessity? You can talk a little more about this? Yes. Well, Medicaid and Medicare is a federal program. Programa federal. É muito bom. É muito bom. Mas as pessoas devem ser muito pobres para aceder a esses planos. Infelizmente, quando começaram a trabalhar e ganhar dinheiro, não possam aceder a Medicare ou Medicaid depois, porque ganham dinheiro, mais dinheiro, mas não é muito dinheiro. There is a limit in money for this? There's a level that if they make a certain amount of money, then they cannot stay on Medicare. And do you know how Medicaid. Medicare is for the older people over 65, 67 now, 67. Medicare. Medicaid is para as pobres. And there is a limit in dollars, for example, to access this plan, a level that they need, they get the access. Do you know what it is? How much money they are allowed to make to get access? It's very low. It's not worth it for them to work. If they start to work, like a mother with no children,
with many children, or 1 or 2 or 3 children, if she decides to go to work, she must, 1, pay for childcare for her children and make very low wage and risk losing her Medicare benefit. You understand? Can you Yes. Yeah. Karen está dizendo, então, a respeito dos planos de saúde, né, que o plano de saúde para idosos, então, a partir de 67 anos agora, para que consigam, então, o acesso, né, ao plano de saúde, e para as pessoas pobres, né, muito pobres, e assim, o exemplo que ela deu é se tem uma mãe, por exemplo, com 2 ou 3 crianças em casa, e ela é usuária, né, deste plano, e por acaso começa a trabalhar, então ela corre o risco de perder, ainda por cima, né, com o dinheiro que ela receber, ela vai ter que dar conta de quem vai cuidar das crianças, né, que ela tem, de sobreviver, e ainda pagar um plano de saúde para todo mundo. Então é uma situação social, né, bastante desfavorável, e realmente a pessoa tem que ser muito pobre, né, para ter acesso a esse plano de saúde. The documentary Sicko is still current with regard to access to healthcare for Americans. Do you know this documentary? Documentary Sicko? Oh, Sicko, certo. Yes. Michael Moore. Is still current with regard to access to healthcare to Americans? First of all, thank you for watching Sicko. So if you watch Sicko, you understand the American healthcare system. Então, many elements are the same. Karen, deixa eu recomendar para os alunos que não, please let me recommend to the students that not watch this to watch now after this comment. Turma, quem não assistiu, então, o documentário, they should watch it. Assistam, né? Sicko. Michael Moore é fantástico. It's, some things, small things have changed. Many things are the same. The one thing that Obama was able to change is the law now mandating, not allowing insurance companies to deny coverage for pre-existing conditions. Isso mudou, então. That is still in place, but this is important. Every year in the legislature, the Conservative Party is trying to take that away, to reverse it. Every single year. Okay. It's very close. It's very close to being taken away. Do you want to translate that? Yes, I will translate to the students. Karen disse, então, gente, que o Obama conseguiu, né, mudar, a partir do Obamacare, que doenças pré-existentes não fossem um motivo para que os planos de saúde se recusassem a aceitar, né, um contrato de cuidado. Só que todos os anos o Partido Conservador, né, os republicanos no caso, né, tenta tirar esse item, né, do plano, todos os anos, né, e teve um ano que eles quase conseguiram, que foi o que a Karen explicou agora, né. And I will add, this is the contradiction. I did not in my presentation. This is the contradiction. The argument that the conservatives make is this. We, America, they say, we, America, cannot afford to pay for health care for everyone. Okay. So we must take away even Medicaid and Medicaid. We cannot afford to pay for health care for everyone when, of course, as public health nurses, we know that if we pay early for preventative and basic care, it costs less after. That's the contradiction that the American people don't
hear, don't understand. I'll let you translate. Ok. Então, a Karen está dizendo que a contradição que ela trouxe, né, na fala dela é que ela, por exemplo, como uma enfermeira da área da saúde pública e todos os profissionais dessa área, sabem que se o investimento fosse maior na prevenção dos problemas de saúde, na promoção da saúde, lá no fim, né, o custo seria menor, mas é difícil fazer com que isso entre na cabeça das pessoas, que o pensamento americano não é esse, como ela colocou no começo, né? O princípio, como a gente até discute aqui no Brasil, ele não é o da solidariedade, né? Do que todos pagam impostos para que todos recebam os serviços de saúde de acordo com a sua necessidade, então usando aquele princípio da equidade. Lá a ideia é de que as pessoas têm que dar conta, né, da sua vida e, portanto, de trabalhar e do ideal capitalista, né, produzir o seu dinheiro, pagar pelo seu plano de saúde, né? Essa ideia de que todos pagam impostos para que aqueles que não conseguem tenham um plano de saúde não faz parte do ideário, né? Que é o que ela começou falando, né? Us, America, are not afford to pay, né, for the health plans for all people. Essa é a ideia, então. Sim. Digo uma outra coisa. Eu não falei sobre o plano de saúde de Clinton, Bill Clinton, presidente Bill Clinton, na 1992. 1992. Os planos de saúde de Clinton era muito bom, mas ele não passou como lei em 1992. Por quê? Porque grandes seguradores, companhias de seguradores, pagaram milhões de dólares em advertisement. Lobby. Lobby, but also media, mass media. Assim, em propaganda na mídia, advertisement. Na mídia. Contra os planos de Clinton. A época 1992 era, sobretudo, televisão, não era... Não mídia social. Não tanto mídia social. Esses planos eram planos de seguro de saúde. Esses planos pagavam muitos dinheiros para oscular essa... Era incrível essa coisa. A fim, essa lei não passou. Não passou. É uma tragédia para nós, para a América. Okay. Then we have another question. In the case of people with disabilities, is there a specific policy with work to prevent disabilities? Is there a specific... Yes, how they care for people with disabilities. If some people need to receive this care, home care, for some kind of disability. For example, after a stroke, if they need to receive care, who pays for this? If people hasn't a insurance. Depende. Depende, é sempre as respostas, porque sempre depende seu contrato, seu plano de seguro. Se tem plano de seguro, depende das regras de esse plano de seguro. And if it's not covered, it's not covered. But who cares for these people then? Famílias. Não,
If a person... Não tem dinheiro nos Estados Unidos para pagar. Não tem nada? Não temos não temos dinheiro. Ok. If a person needs, for example, at home... Não sou séria. Essa é argumento dos republicanos, que não tem bastante dinheiro para todo. Para pagar isso. Mas if a person needs, for example, a ventilator at home, need parenteral nutrition, medication in a venous system, who do this if the insurance not covers? Okay. And if people can't pay? I can tell you in English. Normally, the people usam todos a su dinero. They are required to use all their money first, including the money they may lose their home. They sell the house and the car to pay, and if the money finish, they die. No, if the money's finished, then they pay. Okay. If you own nothing, if you own nothing, no property, you own nothing, and you have $2,000 or less in the bank, less than $2,000, then they will pay. Okay. Because they have some kind of hospices, no, for poor people? Paid by government, or no? The hospices are paid by people, by the insurances. Yes? Yes. No hospices paid by government. Hospice or hospital? No, hospices, the ones for home care in the elderly age. Oh, we don't call them hospices. Yes. Okay, elderly. Okay. As pessoas mais sobre 65 anos tem Medicare. Sim. Por fortuna, presidente Johnson, 1965. Ok. Okay. Menos mal. No. Para pessoas sobre 65 anos, tem asseguração. And they have a home to live together with assistance? How you call this kind of home? If people, there is any money and need to stay in some places, these places exist? Sim, mas fortunatamente, existe Medicare e Medicaid. Ter Medicare para as pessoas sobre 65 anos, automaticamente tem acesso a esses planos que paga todos. Inclusive o lugar para morar. Sim. Ok. Também para as mais pobres, extremamente pobres. E agora, há não muitos anos, também persons with disabilities, but severe disabilities, not minor disabilities. Okay. Can you translate that? Yes. They have access to Medicaid. Yeah. Então, turma, para aquelas pessoas, porque a pergunta era, né, no caso de ter um problema de saúde que precisasse de cuidados na atenção domiciliar, né, se existe esse tipo de serviço. Então, para aqueles que não têm condições de pagar, que têm uma renda, né, abaixo do estabelecido, então consegue acesso no plano de saúde. E para os idosos, né, acima de 65 anos, então existe a possibilidade, né, de ficar, aqui no Brasil a gente chamaria de asilos, né,
mas só que diferente dos asilos que a gente tem, porque lá são serviços de saúde realmente, né, com enfermeiro, com médico, para que essas pessoas recebam o cuidado, então, de saúde que eles precisam, né, que seria para essa atenção domiciliar. E aí, recentemente, então, foram incluídas as pessoas com necessidades especiais de saúde, mas não todas, as grandes demandas, né, os grandes problemas de saúde, aqueles problemas menores também não fazem parte. Eu não sei se vocês perceberam no começo, né, que ela falou que os Estados Unidos não têm dinheiro para pagar tudo, que ela estava brincando, né, repetindo essa fala, que essa é uma fala, né, do Partido Republicano, né, de quem está assim, tentando sempre não ter, né, um plano de saúde universal para todos, mas que ela sabe, né, das necessidades que as pessoas têm e que o ideal seria, então, trabalhar com a prevenção, e que outros presidentes, né, já tentaram fazer novas leis para mudar isso, como o Bill Clinton, em 1992, mas que graças ao trabalho de propaganda das grandes companhias de seguro, a lei não foi aprovada, e naquela época era propaganda mesmo na televisão, porque a gente ainda não tinha, né, redes sociais como hoje naquele período, para que então, né, não tivesse a possibilidade de dar maior abrangência às pessoas, né, para que tivesse acesso a serviços de saúde. It's okay, Karen, or you like to complement some more about this? The other question is... okay. No, posso... Claro. Uma estratégia feita pela Saúde para Todo, acampamento de saúde para todo, tipo Bernie Sanders e Hillary Clinton e outros de seguro. Progressive, in the progressive camp, people in the progressive camp, progressista, pessoas progressistas, tipo Bernie Sanders, tentativa, uma estratégia é tentar de dar acesso a medicamentos a todas as crianças, para Medicaid. Então, teremos todos os idosos mais de 65 anos, todas as pessoas com deficiências e todas as pessoas muito pobres. Ajuda a maximar os números de pessoas que possam aceder a essa Medicare e Medicare e Medicaid, que é plano bom, um bom plano. Para quem tem acesso, é um bom plano. É um bom plano, sim. O estado de Maine, o estado de Oregon, Massachusetts, maybe, estado para estado, começaram a fazer esses plano para todas as crianças. Ok. Not federal. It's by state. State by state, yes, state by state. Então, a professora Karen estava falando, né, que o Bernie Sanders, vocês devem ter ouvido falar, inclusive porque ele foi candidato a presidente, né, dos Estados Unidos em eleições passadas, que é um político progressista, né, propôs a inclusão das crianças para receber medicamentos do governo, né, do plano, enfim, que eles não estão incluídos, né, mas isso não foi incluído no plano
nível federal, por estados, alguns estados acrescentaram. Ela citou Oregon, citou Massachusetts, and I don't remember the other one, Idaho? Oregon. Oregon, Massachusetts, and the other? Maine. Maine, in Maine, que incluíram, então, as crianças, né, no plano de saúde, então, do governo, né, porque as crianças não fazem parte. O plano de Bernie Sanders é para abolir todos os seguros de saúde privados. Por isso ele não foi eleito. O plano, então, do Bernie Sanders era abolir, né, os seguros, obviamente, né, como vocês sabem, ele não é o presidente dos Estados Unidos, né? Karen, are there any philanthropic hospital or clinics? Do universities offer any free or low-cost healthcare services for people, not for the workers? Two questions. Are there any philanthropic hospital or clinics? Yes, there are. Okay. But let me say esse fato é muito importante, que os legisladores a todos os níveis, all the levels, têm os melhores planos de saúde. Importante, okay. Muito importante essa. Ok. Sim, para responder essa pergunta, sim, existem. Nós, americanos, adoramos a filantropia. Porque é uma excusa, right? It's an excuse. Nós adoramos a filantropia. Bill Clinton Foundation and other more. But Danny Thomas Foundation for certain illnesses, it's, I don't know how to say it. I don't know how to say it in Italian. I don't even know how to say it in English. It's un inganno in Italian. Un inganno. I don't know if it exists in Portuguese. Sim. Não, tá certo. Em português é a mesma coisa. Um engano. É um engano. It's nice, of course, it's nice to have philanthropic institutions, but not only them with no public cobertura, universal public coverage. It's a trick that we have here in the States. Okay. A Karen está dizendo, gente, que existem, né, clínicas ou hospitais filantrópicos, mas que isso é uma desculpa, né, porque se você está num país capitalista central, que você ganha muito dinheiro, é como se fosse assim, para você não ficar com a sua consciência pesada, então você distribui um pouco do dinheiro que você ganhou por meio, né, de um serviço filantrópico, que isso não resolve o problema, né, que o problema seria resolvido se houvesse um plano, né, para todos, baseado no governo. E por que isso não muda, né? Porque os parlamentares são aqueles que têm os melhores planos de saúde, né? Então, para eles está bom, né? O que eles têm está excelente. E olhar para as necessidades da população, né? É que deveria ser, por isso que é uma piada, né? Porque você oferece, né, esse serviço, mas isso não resolve o problema, né? Então eles adoram filantropia, né? Filantropia faz parte da cultura, mas não é a solução para o problema. The second question, Karen, do universities offer any free or low cost healthcare services, as they are universities and they teach students for, they prepare physicians, prepare nurses. In this case, the the student hospitals, the university hospitals offer some care for people who not receive any free service or not. Yes, university hospitals, all hospitals offer some free care, but university hospitals not more than other hospitals, no. Ok.
And what is covered in this free care in the hospitals in general? Sometimes they just don't charge the patient anything. And then there is no criteria? No, it depends on the mood. Their mood. They have so much money in their budget each year for free care. And then they pay less taxes. If they give some small percentage of free care, they pay less taxes. Ok, it's important. Então, gente, essa pergunta foi bem importante, porque assim, os hospitais universitários oferecem serviços gratuitos, mas não só os hospitais universitários, qualquer hospital. Por quê? Porque dentro do orçamento anual deles, eles separam uma parte do orçamento para serviços gratuitos, para as pessoas que não podem pagar. E por causa disso, eles recebem desconto nos impostos que eles precisam pagar. Agora, não tem critérios para isso, depende do humor, para pessoa, qual pessoa, né, que vai receber, não tem critérios claros. Se eles têm lá o orçamento, e dependendo do humor, como disse a Karen, aquela pessoa pode não pagar, por exemplo, se ela disser que não tem dinheiro para aquele serviço que ela precisa. Então, essa é a situação. Professora Beatriz é um excelente tradutor. Perfeito. Obrigada, Karen. Okay. We have another question. In the case of existing deficiencies, is there any offer of rehabilitation services with dispensing, for example, orthotics, próteses, and means of transportation for all types of rehabilitation? No caso de deficiências já instaladas, existe uma oferta de serviços de reabilitação, como dispensa de ortezas, próteses e meios de locomoção para todas as modalidades de reabilitação. Nothing exists in America for everybody. Okay. And but we have, for example, Karen, the military service, we know a lot of people who return for the services without a leg, for example. They need prostheses. How this occur for the army? There is a plan for them specific, but not for common people, if I understand. A Karen disse que nos Estados Unidos não tem nada de graça para ninguém, né? Foi esse o comentário dela, né? Não falei de serviço de veteranos, mas o serviço de saúde para veteranos é excelente. Para todos os veteranos. É um tipo de Medicaid. É um tipo de Medicare. Okay, but specific for the veterans of the army. Veterans. And not only those who fought in combat, every veteran. Okay. É um bom plano de serviço, sim. Okay, and it's paid by the government. Sim. Okay. Sim. There is another plan. Pouco ou nada, não sou exatamente, mas é um bom plano para serviço de saúde para veteranos. Excelente. But people in general, if they need and the insurer not covers, they don't receive for the government. Now, disabled people now have care. Okay. But they have to qualify. You can't just say, I'm disabled. Even somebody who maybe loses a leg, or an arm, it's not an automatic thing that they become disabled. It's not automatic. They have to qualify. They have for other profession, for other kind of job. They have to prove, in order to qualify as officially disabled, SSDI,
you have to prove that you cannot work. Then you receive help. Yeah. Ok. Vocês entenderam, gente, o que a Karen está dizendo? Não basta você ter uma deficiência. Por exemplo, você perdeu uma perna. Isso não é considerado uma deficiência. Se você perdeu uma perna, você tem a outra, 2 braços, uma cabeça, você precisa aprender a fazer outra coisa. Se você não aprender a fazer outra coisa, que você seja considerado oficialmente uma pessoa com deficiência, e aí sim você pode, né, requerer auxílio do governo, por exemplo, mas não é automático, não é porque você perdeu um dedo num torno, por exemplo, como nós tivemos aqui um presidente com essa característica, né, aposentado do sindicato por essa função, que você vai ser considerado, né, uma pessoa com deficiência. Não existe isso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma facilidade, né, para as pessoas com mobilidade reduzida para comprar carros, por exemplo, né? Isso lá jamais existiria, né? Você não é considerado uma pessoa com inabilidade, né? Karen, in Brazil, we have a law who helps people to buy cars if they have any kind of incapacity. They can buy cars with discounts, but a lot of discounts, not a few. For example, 30, 40% on discounts in the price of the car, because cars in Brazil is most expensive than in the US. Only to say to you an example, as our laws are protective and get these universal rights for every people. To mention a difference in this case, okay? In cases of high-cost treatments, for example, oncology, how is the participation of the plans in these costs? People pay a significant portion of these treatments as co-participation? Yes. It depends on the health plan that they have. And there is always a limit to when the health plan will stop paying. So every health plan is different. There's no guarantee. Some health plans are good. They will pay up to a certain amount, even for high-cost oncology care. Other plans will say, we don't cover that treatment. Punto basta. And that's it. We don't cover that treatment. You can find another treatment. It depends on the plan that you have, which is why I said some people keep a job, even if they hate it, because of a good health plan. Ok, a Karen está dizendo então, gente, que tudo depende do tipo de plano de saúde que você tem. Se você tem um plano de saúde que cobre esse tratamento, está tudo certo e você vai fazer o tratamento. Que inclusive tem pessoas que ficam num emprego que elas detestam, que elas odeiam por causa do plano de saúde, porque se elas mudarem, elas perdem aquele plano de saúde. Então ficam lá fazendo coisas que não gostam para manter o plano. Agora, se você tem um plano que fala assim, eu não cubro esse tipo de tratamento, aí você vai ter que, né, fazer por sua conta, né, como a gente falou antes, vender o carro, a casa, né, se você tem, para poder fazer o seu tratamento de saúde. Karen, in this case, if people try to change the plan to treat the cancer, now is it possible as the law change for cover pre-existing diseases? For example, if I have a plan and my plan not covers a breast cancer treatment, for example, can I choose another one who covers this and the plan accepts me? Okay, so it's not possible just to pick a plan, okay? The plans that are out there to choose from freely are very low-level plans, okay? Okay. Nobody, if I have a job, I would
always best to stay with the plan that your company offers, because they have negotiated a group deal. Okay. For me as an individual, and I cut this out because it was too long, somebody who works for themselves, who has their own business, or is I think it's autonomous, Autonomous. They pay the highest rates, the highest fees, because they are not part of a group. Their plans are exorbitantly high, terribly high. But they cover all or cover a little? A little. A little, okay. Just a little. They're expensive and don't cover very much. Ok. Let me explain to the students this part. Wait a minute. Então, Karen está dizendo, gente, que não é fácil você mudar de um plano de saúde para outro. Eles são corporações, e corporações fazendo aquilo que aqui no Brasil nós chamamos de cartel. Eles se reúnem, né, para organizar os serviços que eles vão prestar e os preços que eles vão cobrar. Então, não é fácil você mudar de um plano de saúde para o outro. Como o que eu perguntei para ela, né? Se eu tenho um câncer de mama e o meu plano não cobre, eu posso mudar para um outro que cubra, né? Porque já que o que eu pago não cobre, e aí é isso que ela está explicando, né? Que provavelmente eu vou ter dificuldade para fazer isso, porque os planos são muito parecidos, né? E é difícil mudar de um plano para outro. Então, o que acontece? Grupos pessoas que têm planos de saúde, que são de grupos, que são de uma empresa, pagam um preço menor do que aqueles que são donos do próprio negócio, por exemplo. Se eu sou um trabalhador autônomo, eu tenho uma empresa pequena, eu sou dona do meu próprio negócio, e eu vou comprar um plano de saúde, eu vou pagar muito mais caro do que se eu fizesse parte de uma grande companhia. Por quê, né, que eu vou pagar muito mais caro por isso? Porque justamente não tem ninguém para dividir os custos, né? E outra coisa, o plano oferecido, o preço é alto, mas a quantidade de serviço é pequena, né? Então, essa é a realidade. Esse é um fenômeno de recente, de não mais de 20 anos. E eu creio que entre outros 20 anos precisamos fazer coisa, porque não é possível que esses custos continuem para as pessoas normal. É impossível. Mas, por exemplo, no meu plano na universidade, depois eu pago um número de dinheiro, de dólares. E depois essa cifra, it's Italian word. No, Portuguese and Italian are so similar. If you need to use some Italian words, sometimes we have no problem with this. Eu falo completamente em italiano, allora. No meu plano na universidade, depois de pagar certo cifra de quantia de dinheiro, não pago mais. Mas digo que meu plano é um bom plano. Eu pago uma cifra alta, mas posso ter qualsiasi tipo de atendimento depois 10.000 de dólares. Posso ter qualsiasi tipo de tratamento para oncologia, para qualsiasi tipo de how do you say, cirurgia na cor, cirurgia na head, na cabeça, brain surgery,
Na cabeça. Pago. No cérebro. Sim, mas pago, I think it's after $10,000. Then $10,000. I don't pay it. But $10,000, but it's not my entire, per year. Every year, it starts at zero again. Ok. Então, gente, olha só que importante entender isso. O que a Karen está dizendo, né? No caso dela, na universidade, que ela tem um bom plano de saúde, né? Todo ano ela paga aproximadamente $10.000 para esse plano de saúde, mas isso não é cumulativo. Isso zera no final do ano. No começo do outro ano, ela tem que pagar esse valor de novo. Aí sim, se isso for pago, né? Que é o preço do plano, aí ela tem acesso a todos os serviços, né? Seja cirurgia cardíaca, se ela precisar, né, fazer uma cirurgia no cérebro, enfim, né, uma drenagem, qualquer coisa que seja mais complexa e custe muito, então o plano dá esse acesso, mas tem o custo que tem que ser pago, né, não zera, né, não é cumulativo, mas isso já é semelhante aos planos de saúde aqui do Brasil, né, você segue pagando sempre, todo mês, todo ano, não é que zera no começo do ano, né, mas se você parar de pagar um mês, você já deixa de ter acesso ao serviço, né, então seguro de saúde, plano de saúde, a lógica dele é similar aqui no Brasil também, né, e another thing, Karen, about the services offered. If you need a determined kind of health service, you can choose when you search by the services, or the plan indicates who will do this for you, how it occurs. Então, eu perguntei para a professora, gente, se ela tem um plano de saúde. Ela pode escolher onde ela vai buscar o serviço de saúde que ela precisa, ou se ela tem que ir naquele serviço que o plano determina, né? Que o plano recomenda para que ela receba o atendimento de saúde que ela precisa. Uma bom pergunta. Obrigada. Cada plano de saúde tem uma lista de médicos que estão no plano. Nós escolhemos para essa lista, nos médicos, especialmente especialistas. And for hospitals, it is the same. They are a list of hospitals, then you can choose in which one you will receive your treatment. Exatamente, sim, exatamente. Okay. Então, é como no Brasil, gente, essa questão da oferta de serviços, né? Por exemplo, se você no Brasil tem Unimed, né? Você não pode escolher o profissional que você quer se ele não tiver na lista de prestador de serviços da Unimed. A mesma coisa hospitais, né? Se o seu plano não cobre aquele procedimento ou aquele hospital onde você está indo, não tem convênio com o plano de saúde, então você não vai ser atendido lá, né? Então, você pode escolher, mas dentro de uma lista, né, de médicos e de hospitais oferecidos pelo plano. Another question, Karen, about the Medicare. Medicare is divided in different services? If it is, what are they, and are all beneficiaries entitled to all services? In fact, it's for you to explain a little more how is the function, if you know, of course, to the Medicare. What it covers, in fact. What kind of services? Medicare é somente para as pessoas mais de 65 anos. Medicaid é para as pobres e para aquelas com deficiências. Medicare cobre um pouco de todos.
un poco di todo. È abbastanza buon come plano. Perché? Porque nós temos muitas pessoas mais de idade, mais de 65 anos. Eles adoram esses Medicare. They love, even the conservative people love Medicare. So they protect Medicare because it's a large group of people and getting more large every year, bigger and bigger. But they offer, for example, primary health care on the physicians' offices. How people get access to this? If they need a consultation, how they choose a physician to go, for example, how it function? Some physicians do not accept patients on Medicare. Do not accept Medicare patients. Physicians are not required to accept Medicare patients. When they go, when people use it for these plans, need a primary health care consult, what place they search for this? There is a determined place, a service, an office, a unit, only for this, or how they choose? They can choose the same physicians that everybody else has. Okay, but the physician needs to accept to work to the government. And it is an agreement, a contract with the physician? No, the physician can just decide. But how physician is paid by the government in this case? The physician is paid through Medicare. Through Medicare. They present a demand to Medicare and receives for this. Yes. Okay. But how? For instance, a physician could decide 1 year, I'm not taking any more Medicare patients. Then they notifies the plan that they are not accepting anymore. No, they just, when a patient comes, they say, sorry, I'm full. I cannot take you. Okay. Then patients don't know. They go to the next doctor, the next doctor, the next doctor. Ok, I will explain to the students, ok? Então, gente, o que eu estava perguntando para a Karen a partir da pergunta que vocês fizeram, né? Como funciona, né, o serviço, se ele é dividido em serviços diferentes e quais são eles, né? Dos planos do Medicare e do Medicaid. Então, o que a Karen está dizendo? Não existe um serviço de saúde, como a gente tem aqui, por exemplo, as unidades básicas de saúde que as pessoas vão para consultar com o médico, enfim, para receber, né, os seus cuidados, que seja do governo. Os profissionais que vão atender são exatamente os mesmos que atendem para os seguros. Só que não tem um contrato dos planos de saúde do governo com os profissionais. A pessoa é que tem que procurar para ver se aquele médico, por exemplo, atende, daí se ele atende, ele consulta lá, e aí o médico vai cobrar, então, do plano de saúde aquela consulta que ele prestou para aquela pessoa. Aí muitos médicos não atendem, e às vezes a pessoa costumava ir no médico, chega lá e ele fala, não atendo mais, aí tem que procurar outro e outro, então não existe, né, especificamente unidades que prestam serviço para os planos. E a mesma coisa no segmento, né, nos demais serviços. Karen, in the flux of the treatment after the primary healthcare attention, if people need an specialized consult, for example, it's the same. People search by the profession who attends for the plans. Mm-hmm. Yes? And yes, exactly. The same way I would search. And I would search for same way that I would search with my plan from the university. We don't have physicians
only for the Medicaid patients. No, we have physicians who take care of everybody, and they all, not all, many have a percentage of their patients who are Medicare patients. Okay. And yeah. And another, now a reflection for you, Karen. And we also have some clinics. What? We also have some clinics, some public clinics. There are some public clinics. Mostly in large cities. Ok. Where people can go. Ok. A Karen está dizendo, então, que tem, sim, algumas clínicas que fazem o atendimento público e que as pessoas podem procurar. These clinics are for the responsibility to the government, or a group of physicians, for example, decide to open a clinic to offer these services? No, they're usually, that exists where a group of physicians open a clinic, but that's private. Public clinics are usually nonprofit organizations that specifically target poor areas in cities. But they will also take Medicare patients, Medicaid and Medicare patients. And it is maintained by the city government? No. No? By the federal resources from the plan? It's a nonprofit organization that gets money from the federal government. From the federal government, okay. But not unlimited money. They get some money from the federal government, some money from the state. And they need to search from the money. Yes. Exactly. Ok. Yeah. Então, gente, essas unidades, né, elas ficam localizadas geralmente nas periferias ou nas áreas mais pobres das grandes cidades, e o recurso para o funcionamento delas, então, vem tanto do governo federal quanto do governo estadual, mas não é um dinheiro ilimitado, né? As unidades é que tem que fazer um plano aí de busca desses recursos no estado e no governo federal para manutenção, então, da oferta dos serviços para os dois planos de saúde, tá? Ok? Correct? Na década de 1960, 1960, tínhamos um movimento de clínicas de saúde patrocinado pelo governo federal, Federal Health Clinics, e tivemos muitas. Depois de 2000, tivemos de menos, porque é quase impossível para eles de continuar porque per dinheiro, lack of money, because of lack of money. Okay. Então, na década de 60, houve a implantação de muitas dessas unidades, e isso durou mais ou menos até os anos 2000, quando, por causa da falta de dinheiro, né, o serviço não foi mais estimulado, né, não houve mais implantação. Então, aquelas que existiam continuam existindo, mas não é um serviço que segue se desenvolvendo. Karen, a reflection for you now. It is from, let me see, Eduardo, our student. We are living in a globalized and capitalist world. Why, in Brazil, the SUS still resists and exists, and at the same time, in the USA, the health system is completely private? What is your opinion about it? Thank you, Eduardo. Eduardo, você em Brasil é muito fortunato. I think you're very fortunate. You know, I think it is, I don't know how to say, it's a sin. Pecado. Pecado. É pecado que nas 1920 não foi aprovado aquela lei para saúde para todos. It was very close, you know, but it did not pass, desfortunadamente. De novo,
Lyndon B. Johnson tried to pass the law in the 1960s. Again, Bill Clinton, in the 1960s and 1970s is when many countries passed this universal health plan. Italy, France, England even before, right after the war. Brazil, 1970, 80? No, 88. 88. Okay, and the Brazil law was paralleled the Italian National Health Service. Yeah, so similar. And I studied the Italian National Health Service. It's a beautiful, now they're trying to dismantle it. And they're trying to dismantle the SUS. But people are not stupid. They know that SUS is good. They love their SUS. They're not going to allow it to be completely dismantled. They're trying to poke holes in it, They're trying to dismantle SUS in Brazil. Yes. But it's too popular. It's famous. People understand what it is. In America, we don't understand that because we never had it. It's a cultural thing. It's a cultural thing, and we can be easily tricked by mass media, conservative Republicans, the wealthy. I think it's a big sin that this exists in the United States. But okay. Eduardo, did I answer your question? What is my opinion? Comment, Eduardo, if it is okay. Comenta aí, Eduardo, se você entendeu a resposta, se está de acordo, se você quer saber um pouquinho mais, tá? Enquanto isso, eu vou fazer outra pergunta. Unfortunately, now when we have proposals by people like Bernie Sanders, they sound so extreme. They sound impossible to the average American. That they can't pass. There's too much ideology. This ideology of privatization is we're hooked. We are completely blind. O que a Karen está dizendo é que assim, a Bernie Sanders agora tentou, né, novamente, mas assim, era tão radical a mudança, né, a cobertura era tão ampla, né, e tão solidária que isso assusta a outra parte da população que é mais conservadora, né, então como aqui, né, vivendo numa polarização, né, acaba não passando. Por quê? Porque a guinada é tão à esquerda que aí a direita, né, se arvora de contra e acaba que não vai para frente, né? E a gente aqui agora está um pouco vivendo essa situação. Ok, Karen? Can I ask for a break? Do you need some break? I have to let dog out. Might need 5 minutes break. Okay. I will continue talking with the students when you go. Don't worry. Okay. Então, gente, a Karen pediu um minutinho para ela poder levar o cachorrinho, né? Tirar o cachorrinho que começou a latir aqui na sala, né? E aí a gente pode continuar aqui com a nossa conversa até que ela retorne, né? Então, muito importante entender que esse sistema, né, capitalista central, como é o sistema americano, ele influencia toda a regulamentação, não só da saúde, mas de todas as áreas, do trabalho, por exemplo, né? O vínculo de trabalho é muito interessante comentar, até porque ele está atrelado à pessoa ter o direito ao seguro de saúde, e a outros direitos, né, que nós aqui no Brasil chamamos de direitos trabalhistas, por exemplo. Aqui vocês sabem que 50% só da população hoje em dia está empregada seguindo a regulamentação das leis do trabalho, né, a CLT.
Então, nesse caso, né, da CLT, o que acontece, né? A gente tem o contrato de trabalho, a pessoa tem direito a férias, a 13º, se ela fica doente, a Seguridade Social, né, e assim por diante. Essa legislação para eles também é do ponto de vista capitalista, sem o benefício desses direitos. Em que sentido, né? Eles têm férias de 1 semana ao ano, né? E que são as férias pagas, né? Como a gente tem aqui de 1 mês. Não tem direito a seguro-saúde de nenhuma natureza, então se a pessoa ficar doente, ela não vai receber de uma previdência social, como aqui no Brasil, né? Se a pessoa precisar ficar afastada, por exemplo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, ela vai entrar, né, com um pedido de avaliação de perícia na Previdência Social e vai receber, então, um valor determinado, geralmente um salário mínimo, né, para aquele período em que ela ficar afastada do trabalho. Então, isso também não existe, assim como não existe 13º salário e nenhum outro tipo de benefício como nós temos. A questão da jornada de trabalho, né? Para ter uma ideia, a jornada de trabalho mais amplamente utilizada é a de 39 horas semanais, 35 horas, porque se for part-time, a maior parte do trabalhador não vai fazer o vínculo de trabalho com a companhia. Mas, por outro lado, se a companhia contratar por um número maior de horas do que essa, aí então ela passa a ficar responsável, né, por alguns benefícios para o trabalhador, tudo de acordo com a área, com o acordo feito, né, com a categoria, com o sindicato, e aí então acaba que essa contratação ela não acontece, né, com essa carga horária de trabalho cheia, justamente para evitar de pagar determinados benefícios sociais para os trabalhadores. Então, tem a ver com essa lógica de individualismo, né? Não de socialismo, que é aquilo que a Karen colocou no começo. Por medo do socialismo, né, não se ampliam determinados benefícios, porque essa é a visão, né, desta sociedade, de como ela se organiza. Então, isso tudo tem a ver com a forma como os serviços de saúde são prestados, né? Basta ver que aquilo que foi ampliado recentemente, né, no Obama Affordable Care Act, que é de 2013, agora se não me falha a memória, e ano após ano, né, os conservadores, ou seja, o Partido Republicano, recoloca na pauta, né, e tenta reverter aquilo que foi ampliado. Então, e assim, uma coisa importante de saber que a Karen comentou é que as pessoas, né, não conseguem se mobilizar hoje em dia para mudar essa realidade. E isso tem a ver também com a questão da polarização política, né? Praticamente 50%, né, da população é conservadora e praticamente 50% da população é mais progressista, né? E aí divididos, então, no Partido Democrata e no Partido Republicano. Bem, isso é um fato, é um problema, né? Mas, por outro lado, faz com que haja alternância de poder e poucos avanços vão sendo conseguidos nessas alternâncias. É uma coisa interessante de se comentar e entender é que, e ela trouxe isso aqui, né, na fala dela, é que mudanças muito drásticas não acontecem, porque isso assusta os outros 50% da população, né, que tem um pensamento, então, mais conservador. Então, é preciso encontrar sempre um meio termo para conseguir progredir no avanço da legislação e, por conta disso, também, né, nos serviços de saúde que são oferecidos, né? Mas um plano de saúde universal naquela realidade não acontece, né? Como foi a questão da pergunta, né, do Eduardo, né, que a Karen traz a reflexão.
não é para esta sociedade, né? Aqui, infelizmente, né, o desejo dela, pessoal, era que lá em 1920 tivesse sido aprovado, porque naquela ocasião os sindicatos eram fortes e tinham voz ativa para fazer com que as coisas acontecessem. Hoje, quem tem a força política é quem tem o dinheiro, né? E aí o lobby no sentido que lá o lobby é regulamentado, né? Não o lobby que eles fazem, mas o lobby que é feito aqui no Brasil, né? Pelas empresas, para que não sejam aprovados, né? Benefícios para, de maneira geral, né? Que eles não sejam ampliados. E isso lá acontece muito fortemente hoje por quem domina, né, o setor, ou seja, no caso da saúde, as companhias de seguro, que, como a Karen falou, o objetivo é obter lucro, então elas ganham muito dinheiro, né, por ano e podem pagar para ter esse lobby, então, para manter as coisas exatamente como elas estão. Mas uma outra coisa que ela também falou para a gente é que essa é uma realidade que ela acredita que nos próximos 20 anos terá que mudar, porque está ficando insustentável, né? Se as pessoas não conseguem, né, o serviço, não conseguem o acesso, isso vai criando uma outra capacidade de compreensão, um outro tipo de reflexão na sociedade, e que pode ser, né, que isso promova a mudança que ela acredita que seja necessária nesse período, né, de transição que ela imagina que seja aqui para os próximos 20 anos, tá? Então, são reflexões que a gente precisa fazer sobre a diferença, né, dos dois sistemas. Como a gente pode ver, aqui no Brasil nós temos sim dificuldades, né? Temos conversado, principalmente na nossa disciplina de Atenção Primária e Política de Saúde, sobre essas dificuldades, principalmente a dificuldade de financiamento que o nosso sistema tem. Por outro lado, aquilo que é de acesso básico, né? Como, por exemplo, consultas de saúde, exames, né? Os exames os exames de sangue, né, os exames mais comuns como raio-x, até mesmo ultrassonografias e mamografias, enfim, exames que demandam uma complexidade um pouco maior, o serviço consegue oferecer às pessoas, né, o nosso Sistema Único de Saúde, para os serviços, né, os serviços que dão acesso ao sistema, né, conseguem, então, oferecer. E aí a gente vê a diferença, né? Por mais que nós tenhamos problemas com o financiamento, que a gente tenha dificuldades de represamento da atenção primária para a atenção secundária, ainda assim, né, as pessoas têm a cobertura, conseguem o acesso, então bem diferente, né, do modelo que a Karen está apresentando para a gente. Karen, you are here? You need to open your camera now. I am here. Okay. We have some more questions for you. Open your camera, please. Okay. We are not seeing you, only listen. Okay. Minha cachorra agora é feliz agora. Welcome again. Okay. No problem. We have more questions for you, a lot of more questions, okay? The students are interested in talking with you. Foreigners transiting in the US need, and if they need some health care, for example, if they have an accident and need an urgency care or an hospitalization, how they need to proceed in this situation? The recommendation is people to travel to the US. Do you need a health insurance? Okay. The recommendation is to purchase health insurance before you travel to. Yeah.
Okay, not only for the US, it is the recommendation for any country. If you need to go to another country, please get a health insurance. But if you have a car accident, for example, how you need to proceed to receive the health care that you need? They will give you emergency care. And how it is? It's very good. And then they will charge you a lot of money. And then they will try to make you pay, but sometimes it's not possible, because if you leave the country and you don't pay, when you try to come back in, your name will be on a list of not acceptable people, not welcomed people. Okay. People who need to pay the hospital a lot of money. But they will take care of emergencies, yes. Okay. And the next You are okay? You are okay? Yeah, no, I can't get you back now. There we go. Okay. Okay. Okay, no problem. And now the next question in sequence of this is, how is urgent and emergency care organized for the needy population that does not have health insurance? Could you say that again, please? Yes. How is urgent and emergency care organized and provided for the needy population that does not have health insurance? For the poor ones. The poor ones. Emergency care is offered to everyone. Some hospitals try to not accept people in an emergency who don't have insurance. This is one of the benefits of the Obama plan. I'm not sure, but I think with Obama 2010, now it is much more difficult for hospitals to refuse to accept emergency patients. That is something that happened a lot prior to Obamacare. I'm not exactly sure, but I think that Obamacare changed that a little bit so that it's more difficult for hospitals to refuse emergency care. Now, that means they will do just what they need to and then try and transfer them to another hospital. Ok. O que a Karen está explicando, então, sobre o atendimento de urgência e emergência é que os prontos-socorros dos hospitais não podem se recusar a atender. Eles precisam dar o primeiro atendimento. Mas, se a pessoa não pode pagar, o que eles tentam fazer é transferir a pessoa para outro hospital, então, né, tirar do serviço, se a pessoa não consegue pagar, para um outro que, enfim, né, faça esse tipo de atendimento. Karen, explain for us a little more about the urgent services on the streets. Who do this? For example, a car accident and a victim who stays in a risk of life. Who take this care for the first? There is a service for this, though. How is the name of the services? How is the workers for this? And after this first care on the ambulance, when they care with the patient, if the patient needs a hospital. Do you know about this, the emergency service? Yes. So the emergency services, serviço de pronto-socorro, se llama EMS, Emergency Medical Services. Esse. Oh, no. Okay, I have to plug my computer. Are very good in the U.S.
in the training of the emergency medical technicians é muito bom essa treinamento. The services, it's not universal. Each area creates their own plan for emergency services. In the cities, they have public services provided by the bombieros, firefighters. But bombieros with specialized training as emergency medical technicians, EMT, or paramedic technicians, higher level. In the cities, but it's good, and there are a sufficient number of bombieros, these firefighters who provide services. There are physicians working with the firemen, or no? Only them? No. They don't have the convention like in many countries, like in Italy, where a physician is in the ambulance, a nurse is in the ambulance. No. Usually, no nurses, no physicians. Instead, they have these emergency medical personnel who have excellent preparation, and they are trained by nurses and by physicians. But if a person needs, for example, a ventilatory tube, they do this? Yes. Okay. Yes. Okay. There's different levels. The training? Different levels of training and different levels of certification. Yes. But they do all. Not the first level, but the second level. They're called paramedics, paramedical personnel. It's considered a paraprofessional. Paraprofessional. Okay. Paramedic is okay. Yeah, maybe about 25 years ago, they allowed them to begin to intubate patients. They allowed them to do intravenous. They also allow them to push emergency medication, like for someone in a cardiac emergency. They are trained for trauma. Okay. Trauma and the kinds of medical emergencies you see on the street, in the home. Yeah. Okay. And then they do not work for the state. They work for private companies. Private companies. Then if people has insurance, they take people to the hospital who attends this kind of insurance. And if people doesn't? Again, since Obama and then they go to any hospital then. Before Obamacare, they had a lot of difficulty. They were able to refuse, and they did refuse patients. Now, I believe it's much more difficult to refuse patients. Only in the case of a huge disaster, and they say that they absolutely cannot, and they send them to another hospital. But there's a lot of coordination among the hospital emergency departments. This is something we do very well in the United States. We love emergencies. Yes. We love emergencies. We want to take care of you. If you have bleeding here, if your arm is cut off, if your chest is crushed, afterward, we don't care so much. We love emergencies. Before, we don't care so much. After, we love the action. The moment. Okay, I understand. Consequently, medium and large size cities, even some small cities, have quite good emergency response. Only in the rural areas, in the really remote areas, it's more difficult.
Okay, I will explain to the students now. Wait a minute, please. Então, gente, sobre os serviços de emergência, né, o que a Karen está colocando, que isso é uma coisa que eles fazem muito bem e é uma coisa que eles adoram, né, fazer o atendimento no momento da urgência. Mas vamos do começo para dizer como isso funciona, né? Então, eles têm o serviço de ambulâncias, né, que vai fazer o atendimento no local do acidente. Quem faz esse atendimento são os bombeiros, né? Não são profissionais de saúde, mas esses bombeiros que fazem o atendimento, eles não são os bombeiros comuns. Eles recebem treinamento para isso em níveis variados. Então, esse treinamento, né, vai designar para eles a denominação de paramédicos, né? Então, eles são um serviço paralelo com preparo para fazer esse atendimento. E eles fazem todo tipo de atendimento. Se precisar entubar o paciente, eles vão entubar. Se precisar puncionar a veia, eles vão puncionar. Se precisar administrar medicamento, por exemplo, fez uma parada, né? Precisar administrar medicamento, eles vão administrar. Então, claro, tem os níveis, né? O nível 1, nível 2, nível 3. Então, assim, conforme o nível de preparo que eles têm essa habilitação para fazer esse atendimento. Agora, gente, esse serviço não é público. O serviço é pago também pelas companhias de seguro. Então, os paramédicos, as ambulâncias, né? Quem banca esse serviço são as companhias de seguro. Então, se o acidentado tem um seguro, ele vai ser levado para o hospital que atende aquele seguro para ele receber o atendimento. Embora, como a Karen disse, desde as mudanças que o Obama fez, os serviços não podem se recusar a atender uma pessoa na situação de urgência se ela não tem um plano de saúde. Então, mesmo as pessoas que não têm plano, se precisarem, né, serem levados a uma sala de urgência, serão levados, e aí lá, depois vai se ver o que vai fazer, porque a Karen até brincou sobre isso, né? Ela falou que eles gostam do momento da urgência, não o que aconteceu antes, nem o que vai acontecer depois, mas no momento, né, do primeiro atendimento que a pessoa precisa, ela vai receber esse primeiro atendimento. Okay, Karen? Sí, I'm going to add one thing. Se os bombeiros públicos, esses são públicos, bombeiros como essa... Para apagar fogo é público, né? Fireman é público. Paramédico é pago pela companhia de seguro. Sim. No, they have alguns bombeiros têm esse certificado. Muitos bombeiros têm esse certificado. Se os bombeiros atendem a emergência, não há custo. Não há custo. Esse é um serviço público. Um serviço público, o Estado que paga, não são as companhias de seguro. Sim, mas para nós... we have the 911. 911. I don't know what number you call. 193 in Brazil. 193? In Brazil, 193 and 192. Yeah, it's 911. 911. Se eu chamo 911 now, agora, em este momento, responde provavelmente uma ambulância privada. Uma ambulância privada que responde. Que vem convencionado com a cidade. Sim. Mas depois vou ao hospital com uma ambulância. Depois devo pagar. Sim. Pelo serviço da ambulância. Você precisa pagar pelo serviço da ambulância que veio te buscar. É possível que se é uma emergência grande, responde também os bombeiros. Não pago para eles. Para os bombeiros, ok. I need to explain this for the students. Então, o que a Karen está dizendo, gente, é que tem dois tipos de serviço, né? Se é uma emergência muito grande, por exemplo, um acidente envolvendo muitas vítimas, um acidente no trabalho, né? Uma coisa grande que chama o 991
provavelmente irão os bombeiros, e aí não é necessário pagar por esse serviço. Agora, se acontece alguma coisa com ela em casa e ela liga para o 911, ela vai ser atendida então por um serviço privado que vai mandar a ambulância, que vai fazer o atendimento, levar para o hospital, e ela depois vai ter que pagar por esse serviço então que recebeu. Então tem essa diferença. Ok, Karen? Sim, It's correct? Sim, perfeito. Mas eu moro na cidade, na zona rural, não existe, os bombeiros são voluntariados. Não existe um lugar para os bombeiros públicos. Ok. Então, isso é importante, gente. Na zona rural, né, nos locais remotos, menores, não tem uma companhia de bombeiros, né? Os bombeiros são voluntários. Então, não existe como na cidade onde ela mora, né? Então, tem essa diferença também. Lá existem bombeiros voluntários. And these voluntários, Karen, do health procedures too, or only for fire? For police? For healthcare. No. Não sempre, mas tem também bombeiros preparados. Certificada para atenção para EMS. Existe logo onde qual é a palavra? Onde eles têm caminhos, the fire trucks, caminhões. Existe os caminhões. Existe também sistema de ambulância de sirene. No, like they do a siren in the town, in the small towns. Ok. They do an alert system. Agora para celular, for all the municipality, it's a huge alert system, so that the volunteer firefighters will hear it, and women too, women and men, and they go. Okay. But it's slower. You understand? Because they're coming from someplace else and they go to the place where the fire trucks are or the ambulance. Ok. Então, a Karen estava dizendo que tem alguns lugares, né, desses menores, mais remotos, né, que tem, por exemplo, um caminhão de bombeiro, e aí eles têm um sistema, né, como se fosse uma torre com uma sirene, e quando tem, então, uma emergência, até do celular, a pessoa aciona esse sistema, e aí a sirene dispara, e aí todo mundo na cidade fica sabendo que tem um problema, né, e aí os que são voluntários, ou vão até o caminhão de bombeiros, ou pegar o material que eles precisam, enfim, para procurar onde é o problema e dar a assistência, então, que as pessoas precisam. Então, é um outro tipo, né, de oferta de serviço de urgência. Okay. Esses voluntários levam esse trabalho a sério, muito sério. Talvez toda uma família, pai, filho, etc., também façam esse trabalho de voluntários. Voluntariado. É uma cultura na zona rural. Ok. Aí tem outra pergunta, Karen. Next question. Are families included in these corporate plans?
or the plans are individuals? For example, do you have your situation at the university? This plan is only for you, or because of you, your family get access with your plan? Boa pergunta. Obrigada. Let me see who did this question to say the name. Oh, I can see. Alessandra, Lizzie. se você sabe, coloca aqui o nome para a gente também de quem está fazendo a pergunta, ok? But no problem, you can answer, Karen. Lizzie Lewandowski. Ok. Obrigada, Lizzie. Sim, eu posso pagar para um plano individual ou um plano familiar. Um plano familiar cobre eu, meu marido e todas as crianças. Fino 10 crianças. Ou um bebê, uma criança ou 10 crianças custa igual para um plano familiar. E tem muita diferença de preço entre um plano familiar e um individual? Sim. É doppio, twice as much. O dobro do preço. Sim. É possível, se eu trabalho e meu marido trabalha em um outro posto, sem filha, por exemplo, eu tenho um plano, posso ter um plano para indivíduo, para mim, e meu marido pode ter um plano indivíduo para ele. Ok. Very good. Então, acho que eu nem preciso, né, traduzir, né, gente? Ficou muito claro, né? É possível, tem os planos familiares, né? E se você tem um filho ou 10 filhos, é o mesmo preço, né? Só que aí, claro, o plano familiar, ele custa mais caro, né? Geralmente, ele custa o dobro do plano individual. I can add one more really important thing that came from Obamacare. Obamacare, by law now, children until the age of 26 years old must be covered by their insurance plan. Until 26. Before Obama, it was 21. Ok. Bem importante. Então, hoje, depois da mudança da lei pelo Obama, são considerados para cobertura os filhos até 26 anos de idade. Antes era até 21 anos. Okay. And about vaccines, Karen, is our next question. Is there any vaccination program for the population? Sim. É grátis. And when it is offered, in what kind of places? Like vacinas para as crianças, sem oferta na sala de pediatria, de médico pediatra. Nos consultórios dos médicos pediatras. No consultório da pediatria ou na imuno dos clínicos. Clínicas de imunologia. Clínicos públicos. Clínicas públicas, aquelas que você mencionou antes. De pediatria. Ok. E talvez nas escolas. Nas escolas também. Tá. Agora, para as vacinas de COVID... yes. Is the next question. What's the question? Is how was organized to immunize people for the COVID-19?
Ao início era uma grande confusão, como todo o mundo. Agora é organizado. Todos os hospitais têm posto um logo onde tem dar a possibilidade a tem as vacinas. É grátis, não é possível to ask for money. Cobrar dinheiro. Não é possível cobrar dinheiro por cobrar isso. Dinheiro. Mas quando eu fiz já minha booster 2 semanas atrás. Necessito dar minha asseguração, my insurance card, cartela de asseguração. Você precisa mostrar a carteira do seu seguro para você receber a vacina. Mas sem asseguração, igual. É igual você ia poder fazer. Igual, não pode refutar nenhuma pessoa para a vacina de COVID. We listen here in Brazil that in all democratic states people are vaccinated. In the Republican ones, people are refusing the vaccine. Is it true? Infelizmente, sim. Existe, é così, na zona onde existe uma forte presença de pessoas conservatórias, as percentagens de pessoas com vacina é muito menos. Muito baixo. And it is a problem reflected to the children too. When a child was born, there is the option to not get the vaccination for their kids? It's possible, yes, but not very often. And only this as COVID. O problema foi com a COVID, não com as vacinas em geral. Com as outras vacinas, as mães costumam levar as crianças para vacinar, mesmo não sendo obrigatório. Somente essa vacina de COVID é politizada. Porque, infelizmente, Trump tem as vacinas, mas Trump não outros republicanos, todos eles têm as vacinas para COVID, mas não diz nada para para o povo que apoia a eles, eles não falam que tomaram a vacina, é isso? Não como o Bolsonaro, que não fez e fala que não fez. Fez a vacina. Não, Trump, sim, fez a vacina. Então, gente, vocês perguntaram, né, sobre como foi, né, a vacinação para a COVID. Ela falou, então, que no começo foi uma bagunça, como em todo lugar, né, muito atrapalhado, mas que hoje está bem organizado e as vacinas são oferecidas em muitos locais, inclusive nos hospitais, né, tem salas para vacinação e as vacinas são gratuitas para todas as pessoas, né, não tem necessidade de pagar pela vacina.
vacina, muito pelo contrário, né? As pessoas estão sendo estimuladas a fazer a vacina. Se não me engano, eu vi uma notícia uns tempos atrás que tinha um estado que, inclusive, estava pagando para as pessoas, se não me engano, $10 para as pessoas irem tomar a vacina para ver se incentivava que aumentasse o percentual da população vacinada. Agora eu não lembro qual foi o estado que eu ouvi que estava fazendo isso. Depois, se a Karen souber, ela pode comentar. E também que eu perguntei, né, se isso é para todas as vacinas, né, porque como não é obrigatório vacinar, se isso estava acontecendo, inclusive, né, quando nascia uma criança, de as famílias estarem deixando de levar para vacinar. Ela falou que é possível, né, não fazer, justamente porque não é obrigatório, mas que não é comum, que sim, as pessoas fazem as vacinas, né, e levam as crianças para tomar as vacinas. Que isso foi em relação à vacina da Covid, que como aqui no Brasil, né, teve essa politização a respeito da doença, e que então, né, quem é adepto, né, do governo mais tradicional, né, não toma a vacina, embora lá, aí a piada é até isso, né, lá o Trump tomou a vacina, mas ele não diz que tomou, né, para incentivar as pessoas a tomar, ao contrário aqui do nosso presidente, que não tomou e fala que não tomou e não incentiva as pessoas a tomarem a vacina, né. Então, sobre vacina é isso. Você quer acrescentar alguma coisa, Karen? Would you like to say some more about this, about the vaccine? Eu entendo. Aqui esta minha professora brasileira na chat, uma professora brasileira de língua, escreve aqui no chat, Alexandra Turner escreve: eu tenho plano familiar e pago $1.500.000 por mês com uma franquia de 10 mil. Então, tá claro. O que a Karen estava dando agora do exemplo do plano dela, então, porque assim, ela estava com a professora de português ajudando ela. Olha que bonitinha, gente. E aí, então, a professora ajudou ela a dizer como que ela paga e como que ela usa, né? Então, ela paga, por exemplo, R$1.000 por mês para o plano de saúde, e se ela precisar usar, ela tem uma franquia de 10 mil, né, reais para ela poder usar o plano, tá certo? Muito lindo. Porque o marido a família de essa professora trabalha para na trabalho autônomo. Para essa razão paga mais. Oi, Alessandra. Tchau. Okay. Then, Karen, another question for you. Start to go to the end of our class about the pandemic. Do you think that the pandemic make government in the US reflect about the current health system? Our student Márcia did this question. Obrigada, Márcia. Eu espero de sim, mas não, infelizmente não. Nós na saúde pública, sim, mas na todo o mundo não, a discussão é totalmente para o Covid não existe, não é verdade que todas as pessoas morreram de Covid, é uma coisa somente de políticos, a repensar,
pensar essa nossa modelo de saúde, ancora não. Porque esses presidente Biden, por exemplo, presidente Biden, que agora é nosso presidente, acho que ele é progressista, tem ideias de mudar nosso sistema de saúde, mas é impossível. Infelizmente, é impossível. Agora, right now, I don't know what it will take to change the thinking, para mudar o pensiero das pessoas, porque infelizmente, é um país de mancança de informação, com forte rede social, mídia social, que diz das coisas que não são verdade, Do you understand? Sim, muito There's bem. a very strong social media presence that is not controlled by the state, where they say so many lies, and they have a lot of money for this type of programming, In Brazil, we are living the same. In Brazil, we are living the same. A lot of fake news and same problems. Yes. Então, a Karen estava dizendo, Márcia, a respeito da sua pergunta, né, que infelizmente ela acha que não, né? Por exemplo, uma pandemia, né, podia fazer com que a gente quisesse mudar as coisas, né? Mas lá, na realidade deles, isso não aconteceu. Ela não sabe o que vai precisar acontecer para fazer com que as pessoas, né, mudem o seu pensamento em relação a isso, né? E isso é um problema que está sendo bem agravado agora na pandemia, como aqui no Brasil a gente tem, né, por causa das fake news. Assim, mesmo que agora tenha um governo progressista, né, que é o governo do Joe Biden, que queira tentar mudar as coisas, ela não acha que isso vai ser possível. Porque por causa justamente, né, das mentiras, das notícias falsas, isso é uma indústria de ganhar dinheiro, né? Quem planta notícia falsa ganha muito dinheiro com isso, né? Porque isso é pago, né? E aí, então, as pessoas recebem informações equivocadas, né, sobre isso, e aí ficam com as suas opiniões sobre o assunto, né? Quem é contra defendendo contra, quem é a favor defendendo a favor, mas sem chegar a uma possibilidade de mudança, né? Bem parecido com o que a gente vive aqui no país, né? Ok. Karen, if a procedure exceeds the deductible for the plan, the user responsible need to pay the difference? For example, do you have a plan? Do you need to pay 10,000 for use this in the moment that you need? But if it is more, if it costs, for example, 50, not 10, you need to pay this extra? It's easy to understand or not? Sim, não, eu compreendo, eu entendo, mas existem todos planos diversos. Aquela que é verdade para mim, meu plano não é exatamente igual para outras pessoas. Minha professora, nesta casa, após 10.000, o seguro paga. Que escreve Alexandre. Sim. Nessa franquia, the deductible paga primeiro. It's the first $10,000. Okay, it's very clear. I can explain to them.
Depois, não, depois não paga. O seguro paga. Isso. Então, gente, a primeira coisa que a Karen está dizendo é que, assim, ó, é preciso que vocês tenham muito claro que cada plano é diferente do outro. O que vale para o plano dela não necessariamente vale para outro tipo de plano. Mas é que nem seguro de carro aqui no Brasil, né? Você faz o seguro do seu carro, você tem uma franquia. Se você bate o seu carro e o dano é menor que a franquia, você vai ter que pagar. Agora, se é maior do que a franquia, aí o seguro é que paga. A mesma coisa é lá para o serviço de saúde. A franquia dela é $10 mil. Então, qualquer coisa que ela precise que custe menos que $10 mil, mesmo que ela pague R$1.000 por mês do plano, é ela que vai ter que pagar. Porque senão, né, é menor que o valor da franquia, né? Ela vai sair do bolso dela. Agora, se o que ela precisar custa mais do que a franquia de $10 mil, aí quem vai pagar é o seguro de saúde dela. Então, se vai fazer uma grande cirurgia, por exemplo, que vai custar lá, né, tem hotelaria, além do procedimento, que vai custar, sei lá, $30 mil, então é o seguro de saúde que vai pagar. Acho que ficou claro, né? Quando, por exemplo, quando chegar a 1º de janeiro deste ano, 2023, começarei a pagar novamente até atingir a minha franquia. Entendi. Okay. Perfeito. Entendi. Ok. Todos, não somente eu. Claro. Então, another question. Do you notice an increase in emotional distress in the pandemic or in those who had the disease post-COVID, for example? Sim, especialmente nas crianças, me dizem colegas em pediatria, que essas crianças que são a casa para muitos meses, não tem nas infecções normal de cada ano, mas tem outras coisas como são ansiosa, são nervosas, são não são tranquilos, etc. Let me see. Do you have a lot of health professionals stressed because of the COVID? Sim, claramente. Nossos enfermeiros sofrem muito nesse período. Nos Estados Unidos não contam, não sabem quantos enfermeiros there are no statistics about about we don't know how many have COVID, how many died. There is no statistics. Não é obrigado a contar as estatísticas, como no Brasil. No Brasil, sim. Sim. Então, gente, a Karen está dizendo, né, que foi percebido, sim, né, a Jaquilene que fez essa pergunta, Karen, sobre o emotional distress. Então, a Karen estava respondendo que sim, que se percebeu, né, principalmente nas crianças, que as enfermeiras, né, as colegas da pediatria reportaram crianças muito nervosas, ansiosas, estressadas, né. E aí eu perguntei também a respeito dos profissionais de saúde, ela está dizendo que muitos colegas enfermeiros, né, muito estressados,
no atendimento, e também uma informação bem importante, né, que lá não tem registro do número de profissionais de saúde mortos ou que se contaminaram por Covid, como a gente tem aqui no Brasil, né, o que é bastante sério, né, bem triste, porque se você não conhece os dados, né, não tem como fazer nenhum tipo de intervenção em relação a isso, né. Sim, sim, é incrível, mas não é obrigatório para os hospitais informaram os governos no número de enfermeiras e médicos que tiveram Covid ou que moriam. Sim. And I think it will be our last question to start to end, because we have each time more. It is this about misinformation. If you think that it's Newton asking, if you think misinformation was an obstacle in COVID-19 pandemic fight in the US, what is your opinion as a health professional? Obrigada, Newton. Sim, yes, definitely. Seguramente, sim. The misinformation was always a big part of the COVID question. How do you say the COVID question? The COVID phenomena, the COVID phenomena. Misinformation, this fake, we call it fake news, was a big part of the conversation from the very beginning. And it still continues now. It continues. Yes. Hoje. Também uma grande ocasião para essas pessoas de notícia alternativa, fake news, para não para faz com esta campanha de lies. I don't even know how to say lies. A campaign of lies. Mentiras em português. Mentiras. It was really been a campaign of lies, but they actually believed a lot of these lies. They believe them. It's a way of thinking. We live the same. It's the same situation in Brazil. I think because this Newton asked you if it is like us. Unfortunately, we live this massive fake news attitude, and it disturbs a lot the treatments and the behavior of people about this. We need to deal with this every day. Nós, enfermeiros, enfermeiras e médicos, não temos poder nesse momento. Não temos poder nesse momento. Quase nada. Okay. People put another question related to the immigrants. If they receive health assistance, if they are legal immigrants, I believe that it's the same. They need to buy their insurance, no? Because the illegal ones not receive any. By the contrary, they need to go away, no? Because they are not welcome to the country if they are not legalized person, no? And for the legal ones, they need to buy their own insurances. Sim. Por exemplo, aqui na Hartford existe alguns clínicos grátis para eles que não têm cobertura. Mas são voluntariados. É grupo de médicos e enfermeiros voluntariados. Para quem não tem condições de comprar o plano. Muito bem. São mostly imigrantes que vão ali. Essa
clínica grátis. Okay. Do you have too much immigrants nowadays in the state where you live? Sim, da Sul-América do Sul, Haiti, na Caribe, Jamaica, non Chile, non Argentina, América Central, Guatemala. And what kind of job are affordable for them? Little jobs, domésticas, where they work, black market, I don't know, mercado negro. Mercado negro. No, mercado negro. They work 2 or 3 jobs. They work very hard. Civil engineering, or is not a demand anymore for the constructions, the buildings? Não muito, não merece. Período. Depois de Covid, não existe as materiais para a construção. Yes, like here in Brazil. Then, Karen, now I will ask you to say your last words for today, how you like to finish our morning. Para mim é uma grande oportunidade a falar com vocês. Professor Beatriz, eu sou muito grata para você e para todos os estudantes. Espero que poder viajar ao Brasil. Yes, we are waiting for this. O ano que vem. One day. Que meu português melhorar. Yes. See, our students are saying, thanks for the class, teacher, Professor Karen. It was great, and your Portuguese is excellent. Then I need to say you thanks once more. When I call you, you answer promptly, so fast. It's great. Your morning was so productive. Your explanation so good for the students. Thank you so much. Obrigada. It's a miracle of WhatsApp. Yes. WhatsApp. The miracle of WhatsApp, internet, then we can stay together. Yes. And we are planning to bring you to Brazil someday, when COVID permit. Espero de si. Obrigada a todos, obrigada a todas. Beijo. Para essa dia. Beijo. Obrigada. Tchau, turma. Até semana que vem. Tchau, todos. Tchau. Tchau.